O jogo do Pica-Pau de Play 2 mudou completamente a minha vida e isso não é piada. Eu sei que isso aqui parece ser uma introdução irada pra um vídeo e não sei o que, mas não, é absolutamente verdade e nesse vídeo aqui eu quero contar uma história pra você sobre isso. Pica-Pau é algo que dispensa apresentação pra maioria dos brasileiros. Você com certeza já viu Pica-Pau em algum momento da sua vida e mesmo se você fale pra mim que você não gosta de Pica-Pau, pelo menos um barbeiro de Sevilha você já viu. Igual Chaves ou Todo Mundo Odeia o Chris, Pica-Pau é outro negócio que mal fez sucesso lá fora, mas aqui no Brasil é simplesmente gigantesco. Inclusive quebrando completamente o flow emotivo do começo desse vídeo, caso alguém me pergunte, a minha versão favorita de Pica-Pau é a versão do pé de pano, voodoo é pra jacu. Vai subir, vai descer! Me perguntaram em live se eu gostava mais do Biruta, mas não sei, o Biruta me dava medo, não sei explicar. Esse aqui menorzinho, fofinho, eu acho, mano, perfeitinho, na moral, mano, esse Pica-Pau é maravilhoso. E inclusive, caso você queira comentar aí embaixo qual que é o seu favorito, eu com certeza não tô medigando comentários aqui, que é isso. E obviamente, tudo que existe na porra da face da terra tem um jogo pra Play 2. Já não é mais piada, já acabou a graça. Tudo que existe no mundo tem um jogo de Play 2. Ah, você quer um jogo de B-Movie? Pronto, você tem um jogo de B-Movie. Ah, você quer um jogo do Jorge, o Rei da Floresta? Pronto, tome o seu jogo do Jorge, o Rei da Floresta. E eu já cheguei a comentar no canal mais de uma vez o quanto esses jogos licenciados do Play 2 era a coisa que eu mais jogava. Sempre que eu ia numa banquinha de jogos, eu via lá o Resident Evil com um cara que eu não conheço, sei lá quem é esse mano, e do outro lado tem o Pica-Pau. Pô, qual que eu vou pegar? O cara que eu não conheço ou o Pica-Pau, que é o Pica-Pau? Inclusive tá aí outro jogo da minha lista de jogos que eu nunca zerei quando eu era criança, porque de novo, eu era meio burro, até hoje eu ainda sou, e o jogo assim, ele é meio difícil, tá? Não vai achando que é porque é um jogo do Pica-Pau que você vai passar de primeira, meu amigo. Sofri pra gravar isso aqui. E quando eu digo que o jogo de Pica-Pau mudou completamente a minha vida, não é piada. Hoje em dia, nessa época da internet que a gente vive, onde muita gente quer ser um influenciador digital, quer poder gravar suas ideias, fazer os seus vídeos, comentar das coisas que gosta, tem muita gente produzindo conteúdo pra todos os cantos. E eu sempre quis trabalhar com a internet. Tanto que hoje em dia eu sempre agradeço a galera, porque eu vivo um sonho. Eu poder falar desses jogos aqui no canal, que geralmente são jogos muito aleatórios, me deixa muito feliz. Porque eu sei que a galera tá aqui sempre pra ver eu falando uma bobagem de um jogo aleatório diferente. E não necessariamente só por causa do jogo que eu tô gravando. Antigamente, quando eu comecei na internet, eu falava muito sobre The Binding of Isaac, que até hoje é um dos jogos que eu mais tenho jogado na Steam, mas que hoje em dia eu simplesmente não aguento mais olhar pra cara desse jogo. Eu gravei tanta coisa dele, tanto conteúdo, que eu simplesmente enjoei completamente do jogo. Hoje em dia me faz até mal olhar pra ele, porque eu me lembro de uma época que eu era obrigado a gravar ele se eu quisesse ter algum tipo de reconhecimento. E quando eu parei de gravar esse jogo, as pessoas simplesmente me abandonaram. Foi um momento em que eu percebi que a internet ela é muito injusta com a gente. Mesmo que você faça um conteúdo muito legal, muitas vezes as pessoas só estão ali pelo conteúdo que você tá oferecendo e não necessariamente por quem você é. Até por isso que eu gosto de ser o máximo transparente possível nos vídeos, sabe? E nunca tentar vender uma imagem de quem eu não sou, porque quando não sobrar nada, só vai sobrar eu. Inclusive, até hoje, as lives que eu faço na Twitch nunca chegaram perto do que era quando eu gravava um jogo só e só falava dele. Mas, de novo, aquela galera que tava ali, não tava por mim, tava por causa de um jogo aleatório, que hoje em dia eu nem aguento mais olhar pra cara dele. Um exemplo muito legal que eu posso dar também é um dos canais que me inspirou a estar aqui onde eu tô, que é o Gema. Muita gente conhece o Gema, mas o que talvez você não saiba é que antes do vídeo de Mineirinho do Gema, que foi o vídeo que explodiu o canal dele, ele era obrigado a gravar vídeos de Rabo e de Amor Doce, que são jogos aí que tem uma comunidade mais forte e que justamente eram a única coisa que dava visualizações, e em um momento onde você tá começando, você ter visualizações é muito importante. Mas de novo, aquela galera não tava ali por causa dele, tava ali por causa dos jogos. E é por isso que o jogo do Pica-Pau de Play 2 mudou completamente a minha vida. Já vai fazer aí mais de um ano que eu tô postando certinho, toda semana, um videozinho por semana, 4 vídeos no mês, sem falta. Mesmo que eu não consiga fazer o vídeo perfeito, eu sempre quero fazer o vídeo pra pelo menos eu tá aqui com a rapaziada. E se você voltar no canal, você vê que o momento em que isso aconteceu foi quando eu postei um vídeo sobre a speedrun do jogo do Pica-Pau de Play 2. Foi esse um jogo que marcou a minha infância e que eu queria fazer um videozinho diferentinho com ele pra comentar um pouco, brincar um pouco com o jogo. Resolvi fazer uma speedrun dele. E por causa daquele vídeo foi que eu resolvi postar os vídeos do canal. Depois disso vieram os vídeos de South Park, veio o icônico vídeo do Funko Fusion, até mais recentemente um vídeo de quase 4 horas pra falar de Danganronpa. E tudo isso começou com uma speedrun de um jogo do Pica-Pau. E já na época esse vídeo foi muito bem. E foi aí que esse joguinho do Pica-Pau mudou a minha vida. E é por isso que hoje eu
tô aqui pra falar um pouco sobre ele e dar uma visão diferente do que muita gente vai comentar. Se você pegar no YouTube, muita gente vai falar que esse jogo é uma merda completa, que ele é horrível, que ele é muito difícil, que ele é muito mal feito, e que eu admito que talvez seja mesmo. Mas hoje, diferente do que muita gente espera, eu não tô aqui pra humilhar publicamente o jogo do Pica-Pau. Eu tô aqui só pra comentar um pouquinho do jogo que mudou a minha vida. E xingar a porra da última fase dele que é difícil pra caralho! Pô, calma aí, Ironic, mas o título tá falando que é o mineirinho dos jogos do Pica-Pau. O que tá acontecendo? Por que você tá falando que ele mudou a sua vida? E o que isso tem a ver com o mineirinho? Não, então, se você parar pra pensar bem, em 5 minutos eu consigo explicar por que esse jogo mudou minha vida. Agora eu vou ter que te dar 30 minutos pra explicar por que esse jogo é literalmente o mineirinho dos jogos do Pica-Pau. Inclusive, por que a gente tá nesse estilo parecendo uma paródia de Monster Balls? Ah, é que o Ironic semana passada ficou doente quando ele tava editando o vídeo de Pokémon. Aí ele não conseguiu colocar esse trecho naquele vídeo e resolveu passar pra isso aqui mesmo. Mesmo que o Pica-Pau não tenha nada a ver com Pokémon. Pera, então a minha equipe tá toda aqui? Ai, meu Deus, eu senti tanta falta de vocês! E olha, até o Tigrinho tá aqui. Pra você, imbecil, que não entendeu nada que acabou de acontecer, isso tudo é uma grande referência ao vídeo de Pokémon da semana passada. Além de, claro, uma óbvia paródia de Monstro Bolso do canal do Engine Lobo. Mas eu já imaginava que alguém com um pinto tão pequeno quanto o seu não fosse entender isso. Não é verdade, Makoto? Não, agora é sério, por que esse segmento tá tão longo? A gente já tá quase 1 minuto fazendo uma paródia de Monstro Bolso pra quê? Nem fodendo que apareceu um Vaporeon branco nesse vídeo. Por favor, para. Ah, opa! Você já pensou em criar seus próprios jogos, amigão? Pera, isso tudo era uma propaganda? Sim. Ah, você sabe que vão encher o saco nos comentários comentando: ah, o vídeo começa em 7 minutos, né? Sim. Mas antes do vídeo começar, você tem que lembrar pra você que o ano acabou de começar e o momento de você começar finalmente a aprender a criar seus próprios jogos é agora. Já que esse vídeo tá sendo patrocinado simplesmente pelo maior curso de Game Maker de todo o mundo. Oh my god! O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou R$119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme pra te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que pra começar a criar seus próprios jogos com o Noneclass? E vamos lá, eu sei que a ideia do vídeo é meio que zoar com esse jogo, mas você já parou pra ouvir a OST dele, o quão foda é? Sem zoeira, a música é muito boa, dá até pra gente ignorar essa fonte genérica que usaram no menu e o fato do menu ser uma área rodando com um fundo completamente bizarro. E que assim, honestamente eu acho que é um pouquinho melhor do que o menu de Mineirinho. Iniciando o jogo, a gente vê que a história dele é sobre os sobrinhos do Pica-Pau, o Toquinho e a Lasquita, que são sequestrados por uma sombra do Zeca Urubu, que acaba deixando pra trás uma carta dizendo blá 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 blá, o que na verdade era um bilhete pro Pica-Pau, dizendo que se ele quisesse ver de novo os sobrinhos dele, o Pica-Pau ia ter que pagar $1 milhão. E com essa premissa hiper besta, o jogo começa. Mas rapidão, voltando pra cutscene, um negócio muito engraçado é que parece que eles não tinham dinheiro pra chamar os dubladores. Então todos os personagens se comunicam da mesma maneira, que é com... Inclusive, rapaziada, esse egg maluco aqui, ó, que parece que a Winnie Pica-Pau... Nossa, parece que falando com o Mickey. E se você acha que é só isso, nananina não, porque essa lore ainda tem camadas. Se a gente voltar mais um pouquinho ainda de volta na introdução, a gente vê que depois do Toquinho e a Lasquita serem sequestrados pelo Zeca Urubu, o videogame deles acaba ficando pra trás. E com isso, os dois personagens que eu esqueci completamente o nome e não encontrei no Google, provando que eles são completamente irrelevantes pra trama, pegam o videogame deles e vão embora. E agora sim, depois dessa lore hiper complexa, o jogo realmente começa. E é aqui que tem um pequeno detalhe que é importante eu revelar pra continuar esse vídeo, é que talvez eu seja o top 9 recordista da speedrun mundial do jogo do Pica-Pau de PS2, então eu saiba alguns pequenos truques e também já tenha jogado esse jogo muitas e muitas vezes. Então, por exemplo, uma reclamação que eu vejo muita gente falando, que é dos controles serem uma merda, eu já discordo completamente. Pelo contrário, eu acho o controle do Pica-Pau muito bom. Digo isso porque o controle da Lasquinha é de fuder, puta que pariu, que gameplay merda que ela tem. Mas o Pica-Pau pra mim funciona bem legal, ele tem até aquele
círculozinhos no chão quando você tá caindo. Pra você ter noção, o Crash to Insanity não tinha esse círculozinho. Só foi chegar no Crash 4. Seria Pica-Pau o antecessor perdido dos jogos de plataforma 3D? Enfim, ignorando completamente essa brisa, logo no comecinho do jogo tem um dos negócios mais avulsos que esse jogo tem inteiramente, que é o jackpot do Zeca Urubu. Os caras simplesmente enfiaram um cassino num jogo do Pica-Pau. E que spoiler, existe a possibilidade de você jogar nesse cassino e ele roubar as suas vidas. Igual todos os cassinos de verdade. Toma aí mais uma crítica social do Pica-Pau. E enfim, pra iniciar o jogo a gente tem que ir até o Parque do Zeca Urubu. E assim, cada mundo do jogo vai ser uma atração do parque. Sendo que a primeira é o mundo espacial. E meu amigo, essa fase me dá uma leitada de nostalgia na boca. Inclusive sabia que todos os inimigos do jogo são o mesmo personagem, que é o Tampinha, que é um dos capangas do Zeca Urubu, e aparentemente aquele foi clonado numa máquina bizarra, porque só tem ele no jogo inteiro. Mas enfim, o jogo do Pica-Pau é um plataformazinho básico, e aqui eu acho que ele não erra nada no aspecto de plataforma. Você consegue pular, você consegue cair, pronto, jogo de plataforma. Talvez o real problema seja as fases 2D, que dá vontade de enfiar o controle na bunda e deixar vibrando, porque o controle daquela parte é horrível. Talvez. Mas como eu falei que eu ia dar uma defendida nesse jogo, eu acho essa primeira fase muito boa, na verdade. A gente pode pegar dinheiro pra jogar no cassino, consegue subir no pau, passar uma parte de plataformas maneiríssimas pra chegar numa área 2D que é insuportável de ruim, pra depois disso a gente já chegar no final da fase, onde o Pica-Pau acaba reencontrando com o Zeca Urubu, e ele tem uma ceninha ali pra mostrar que tem um buraco muito ameaçador no caminho, e só vai embora depois e foda-se. E toda essa cena que eles colocam é só pra gente subir dois negocinhos, apertar um botão num canto que abre ali uma ponte pra gente conseguir passar. Ou você é um speedrunner muito foda de Pica-Pau e simplesmente pula aqui na parede que o jogo é completamente bugado e vai embora e foda-se, seja feliz. Finalizando assim o primeiro nível extremamente complexo do jogo, eu tô começando a imaginar que não foi uma boa ideia fazer um vídeo de um jogo que tem 15 fases. Enfim, de volta ali no lobbyzinho a gente pode ir pra outra fase e chegamos no segundo nível insano do jogo do Pica-Pau. Aqui a gente já tem muito mais inimigos, a gente tem uns inimigos que tem uns foguetes que seguem você, tem uns lasers bizarros que ficam atirando pra todo lado e raramente vão te acertar, é provavelmente a armadilha mais bunda do jogo inteiro, e também os lasers de verdade que obrigam você a ficar parado por muito tempo até você conseguir avançar por eles. E curiosamente essa fase também tem dois negócios que só aparecem unicamente nessa fase e mais nenhum momento do jogo, que é essa pontezinha aí que eu tô mostrando, que é bem legal e não aparece em nenhum outro momento, e uma câmera. Por algum motivo eles programaram toda uma câmera funcional pra você poder ver o level e que só é usada nessa fase aqui. Inclusive pra quem tiver preocupado, não tem que ter medo, essa fase também tem um segmento 2D com um controle merda. Inclusive, quando eu fazia speedrun nesse jogo, essa fase aqui é a porra da fase que você mais tem que resetar, por causa daqueles lasers arrombados que te matam de graça. Enfim, passando por essa parte 2D com controle horrível, a gente acaba chegando em um outro trechinho que é bem complicado também, com um paredão de lasers que dão hit kill em você, então você tem que tomar muito cuidado, ou você de novo se torna um super speedrunner muito foda de Pica-Pau, e você só pula nesse cantinho e pronto, você ignorou metade da fase. Não, inclusive, olha a gameplay aqui, nem parece que eu joguei essa fase 1000 vezes e sei exatamente onde as plataformas invisíveis vão aparecer. Porra, memórias. Talvez um pouco traumáticas de ter jogado esse jogo mais do que eu deveria? Sim, mas isso aqui foi bem legal. Continuando então, a gente acaba chegando no último segmento da fase, que é simplesmente uma porta pra gente ir embora. Só que chegando lá, o Pica-Pau vê que a porta está trancada por uma força bizarra. E ele acaba voltando extremamente triste, no estilo de, cara, meus sobrinhos estão mortos agora. Só que do nada, o Zeca Urubu aparece em uma nave alienígena e a gente começa uma boss fight contra o Zeca Urubu. Um dos momentos mais insanos das histórias das boss fights dos games, onde você tem que tomar muito cuidado pra conseguir desviar do Zeca Urubu e bicar ele no meio do ar, fazendo manobras insanas, com uma gameplay rápida e conexa. Ou você faz a speedrun do jogo e descobre que esse boss foi extremamente mal pensado, e pra passar dele é só você ficar parado bicando o ar, que ele simplesmente não consegue fazer nada contra você. Se esse não é o precursor de Dark Souls, eu não sei o que é. E é isso, dessa forma ridícula você consegue passar do boss do jogo, e spoiler, você passa da mesma forma de todos os bosses do jogo. Eu amo esse jogo, não sei explicar por quê. Com isso, a nave do Zeca Urubu quebra, ele vai embora e acaba deixando cair um ingresso pra segunda atração do parque, que vai ser o segundo mundinho do jogo. E o Pica-Pau tem um ataque epilético, não sei o que tá acontecendo aqui. Para, cuidado, Pica-Pau, pare! Com isso, então, a gente pode ir até o mundo dos piratas, mas antes disso, obviamente, eu aproveitei pra jogar no cassino, né? E eu não ganhei nada. Obrigado, Pica-Pau, por me ensinar que cassino não é o caminho. Enfim, de volta ao caminho, a gente pode ir até o segundo mundo, que é o mundo dos piratas. Um mundinho que, estranhamente, eu gosto muito de como ele funciona. Me
bate forte a nostalgia, mesmo sabendo que a galera só tá reaproveitando um monte de coisa, tipo a máquina de laser que tá aqui de novo. Inclusive não faz muita parte do ponto, mas essa fase é bizarramente curta. Você tem essa fase inicial, depois você sobe num lugar, desce, sobe de novo, desce de novo, entra num barco e a fase já acaba. Voltando pra Mineirinho, que ainda não é a hora de falar sobre ele, mas sabe a primeira fase que ela só demora porque ela é ruim pra cacete? Mas na verdade a fase tem tipo 3 minutos, que você tá ali na pontezinha, desce aquele pau, dá uma volta, pega a roda gigante, chega no castelo, cai nas pedras e ponto, passou. O sentimento aqui é muito parecido com isso. E inclusive indo pra próxima fase, eu acho que aqui entra um momento em que dá pra perceber que esse jogo ele não foi muito bem pensado, tipo nessa hora que a gente tem que explodir a entrada de uma porta usando algumas bombas, e assim que a gente entra na porta, a gente vê o fundo da fase inteiro vazando. Ou depois disso, que a gente pode subir num canhão, mas tem a chance do canhão te dar hit kill e você ter que repetir a fase. Na verdade, tem vários momentos que você olha isso aqui e fala, mano, isso aqui claramente não foi finalizado. E combinando com ninguém falar no jogo e todos os diálogos serem traz muito esse jogo pra ideia de um shovelware, que eram jogos extremamente baratos, que a galera só ganhava ali uns R$4 e falava, Tó, faz o jogo aí. E inclusive vendo o site da galera que fez o jogo, que é a Echo Software, você vê que realmente é uma galera que faz uns joguinhos mais tranquilos, tendo em vista que eu não conheço quase nenhum jogo que tá aqui, e que eles fizeram pelo menos 3 jogos diferentes de Garfield. E não, eles não fizeram Garfield Kart. O jogo, pelo menos visualmente, é bonitinho, é bem mais agradável do que Mineirinho, por exemplo, mas honestamente não é lá o jogo mais difícil de se fazer no mundo. Pra falar a verdade, o jeito que esse jogo é feito, eu acho que daria pra replicar ele em um dia ou 2. Ele realmente é extremamente simples. E enquanto eu te falava tudo isso, a gente já chegou no final dessa fase, que dura incríveis 3 minutos. O finalzinho é a gente pegando uma bomba, usando pra explodir alguns baús que estavam na entrada de um lugar, que não deixava a gente passar, e depois a gente consegue passar, encontrando de novo com o Zeca Urubu, aonde ele traz um tampinha pirata como grande inimigo dessa fase. Um super boss hiper mega foda. Esse aqui é só mentira mesmo, não tem piadinha não, é só ficar jogando bombas, e ele nem se mexe, ele fica parado atirando bombas em você. E é isso, no finalzinho a gente acaba explodindo ele, e a gente simplesmente pode ir embora e finalizar mais uma fase. A próxima fase, e já a última fase desse mundo, é algo bem curioso, porque a ideia da fase é você ficar andando em círculos. Então você começa, você vai lá na frente, depois você vai voltando, subindo, vai indo e voltando, subindo, e tem provavelmente um momento em que você mais olha e fala, tá, essa porra com certeza não foi finalizada. Olha isso, olha que mapa feio, mano. Olha isso aqui, ó, mó vibe de My First Game, olha essa montanha, tá ligado? Eles só enfiaram e falaram, foda-se, essa é a montanha. E é isso. Eu não me pergunto porque eu tava tão puto falando sobre a montanha do jogo, tipo assim, é horrível, mas não, sei lá, não é tão ruim assim. Além disso, a gente de novo tem a volta do modo 2D horrível, eba! Acho que eu nem cheguei a comentar por que isso aqui é ruim, mas é só porque os controles não respondem. Sei lá, o modo 3D pra mim funciona muito bem, mas aqui é, sei lá, estranho, esquisito. E eles ainda estavam com tesão de fazer essa fase toda hora. Então você termina de passar por aqui, faz uma areazinha 3D e tem de novo outra parte 2D aleatória. E depois disso a gente tem um dos momentos mais cômicos desse jogo inteiro, aonde a gente tem uma área lotada de plataformas e que demora bastante tempo pra conseguir passar por aqui, a não ser que você seja um speedrunner. E aí você vem aqui nesse canto e pula, e pronto, você acabou de passar a fase inteira só pulando no chão. E com isso então, finalmente a gente acaba reencontrando com o Toquinho, um dos sobrinhos que a gente veio procurar e que tava com um ingresso pra última área do parque pra gente ir lá. Ele então simplesmente vaza, o Pica-Pau comemora, mas de repente o Zeca Urubu aparece em uma bola de demolição, iniciando uma luta muito épica. De novo, mentira, eu já enganei você 1000 vezes com isso. É só você ficar parado e bicar o ar e pronto, você mata ele. Caralho, como isso aqui foi bem testado. Enfim, logo depois de enfiar bicadas na bola do Zeca Urubu, ele acaba fugindo e a gente descobre que agora a luta vai ter uma segunda fase, e que é bem criativa. A gente tem que pegar uma bola pra poder arremessar no Zeca Urubu de longe, e tem um minigame onde a gente tem que decorar qual que é a bola que tá em cima do canhão e não pegar a bola errada, senão você pode acabar sendo explodido por elas. Quer dizer, na teoria é maneiro, aí na prática é basicamente você correndo e pegando bolas. E no fim, com a gente derrotando o Zeca Urubu, ele simplesmente levanta e sai correndo como se nada tivesse acontecido, e o Pica-Pau literalmente fica parado, sem fazer nada. E enfim, com isso a gente pode ir até o último mundo, que é a Casa Mal Assombrada. Claro que não antes de gastar todas as nossas economias no cassino. E que inclusive o jogo fez a façanha de me tirar vidas. Isso foi a coisa mais arrombada que eu já vi alguém fazendo. Tanto que depois disso eu simplesmente fui embora e fui logo pra Casa Mal Assombrada sem nunca mais voltar e gastar dinheiro num cassino. E com isso a gente chega na Casa Mal Assombrada.
Opa, bom, você sabia que 100% das pessoas que assistem o canal não são inscritas? Você pode ver aqui nesse dado, então se inscreva, que eu não tenho nenhum inscrito. E enfim, a Casa Mal Assombrada. Essa altura do campeonato, eu acho que você já entendeu como o jogo funciona. Então, ao invés de descrever todas as fases do mundo, eu vou descrever o mundo como um todo, já que em geral as fases são muito simples nesse jogo. A primeira área da Casa Mal Assombrada, a gente tem uma parte onde você tem que correr antes que caiam alguns raios no mapa, e você tem que ficar perto desses para-raios pra proteger o pica-pau e ele não ser torrado no meio. Entrando dentro da casa, a gente tem acesso à fase da biblioteca, onde tudo que você tem que fazer é encontrar esse botãozinho aqui, apertar ele pra descer uma das prateleiras e poder passar pela fase. E é aí que o senhor já zerei esse jogo 40 vezes e esqueceu do botão. E passou muito tempo só andando na biblioteca como um imbecil. É sério, rapaziada, não faz sentido. Eu cansei de zerar esse jogo e eu esqueci um detalhe básico. Eu tava igual um animal só pulando, tentando burlar os sistemas do jogo. Eu não me orgulho nem um pouco disso. Enfim, depois disso a gente tem uma partezinha de uma ponte. Você sobe na ponte e espera ela andar, igual o elevador de portal. É isso, acho que não tem muita coisa a comentar aqui não. Depois disso a gente volta de novo pra dentro do castelo. E eu, como um belo preguiçoso de passar a fase de forma normal, passo 10 minutos só pra tentar acertar um dos tricks de speedrun, que eu lembro que era difícil pra cacete, mas que é só você pular nesse cantinho aqui e tcharam, você passou a fase. Mais uma areazinha por dentro do castelo, sem nada demais pra comentar. Inclusive, visualmente, essa área do castelo até que é bonitinha. Até que a gente chega num trecho bem curioso, porque normalmente a fase seria você fazer todo um trajeto gigantesco pra dar uma volta e conseguir passar por uma área em que você volta subindo uns andares, mas a galera do jogo simplesmente não pensou direito, e você pode pular nesse cantinho aqui e pronto. Você esquipou fácil uns 10 minutos de jogo. Isso aqui chega a ser assustador o quanto os caras não pensaram nada pra colocar na fase. E pior que isso, é só no final dessa parte em que a gente reencontra com o Zeca Urubu lotado de fantasmas no momento bizarro, onde ele começa a rir e desaparece, mostrando que ele também se tornou um fantasma. E pra passar essa área é literalmente você ir até a porta, que ela tá aberta. Você vai até lá e pronto. Você passou de fase. E com isso meio que a gente já chega na área final do jogo, que é a parte mais de dentro do castelo, e que mais não tem porra nenhuma pra falar. Não é uma parte horrorosa pra eu ficar xingando e gerando conteúdo, mas não é bom também. É uma parte que eu lembro que é difícil, porque quando eu não fazia speedrun, eu sofria pra passar dessa área, mas que agora é o negócio mais sem sal do mundo, não tem gosto. Você sobe umas áreas, tem que dar uma volta. Não, eles não testaram, dá pra você pular aqui, pronto, esquipou toda uma área de novo com um truque de speedrun ridículo. Só é meio tosco. Inclusive eles lembraram aqui que existe as fases 2D e voltaram a colocar, o que é uma tristeza, porque a gente tinha ficado pelo menos umas 2 fases sem isso aqui, e agora tá de volta. Puta merda, essa fase aqui é um horror, você não tá nem ligado. E você vai gostar ainda mais quando eu te falar que a última fase do jogo é só esses trechos 2D, por muito tempo. Tem pelo menos umas 3 telas desse negócio 2D feio, com controle lerdo, estranho, bizarro. Sério, eu acho que eu prefiro comer os meus pés do que ter que jogar essa porra dessa fase de novo. E por mais é isso, a fase no finalzinho só é a gente subir uma escada e encontrar com a Lasquita, que é a sobrinha do pica-pau que tava esperando a gente. E que inclusive só vai embora também. Tipo, a gente mal faz nada pra ajudar eles, ela só vai embora. E adivinha só, o Zeca Urubu aparece dando um fade-in, que inclusive é esse efeito aqui do Premiere. E a gente tem a mesma batalha que a gente já teve com ele, só que de novo. Eu acho que esse momento final do jogo exemplifica muito bem o que ele é. Um grande porra nenhuma. A batalha do Zeca Urubu, a gente já fez ela uma vez, depois a gente faz de novo, e agora a gente tem que fazer de novo. Depois disso tem outro momento dos canhões, da gente tendo que jogar a bola em cima do Zeca Urubu, só que dessa vez ele fica do ladinho. E a parte final do jogo é só o Zeca Urubu se teleportando pra vários pontinhos na arena. E essa parte ainda é scriptada, então eu já sabia decorado, porque eu tive que decorar pra speedrun. Então a gente mal faz nada no final. Esse, não ironicamente, é o final mais sem sal que eu já vi num jogo. Parece aquele prato de arroz com peito de frango sem porra nenhuma. E aí você não vai botar fé se eu falar que o Zeca Urubu no final desaparece, o pica-pau comemora e vai embora do parque, até que ele percebe que o Zeca Urubu apareceu de novo. E ele tem de novo a mesma batalha, só que dessa vez é só a parte da bola. O que aconteceu aqui? E é assim que você termina de picar as bolas do Zeca. Você finalmente derrotou ele, ele vai embora correndo e o jogo acaba com nada e um grande porra nenhuma no final. Pois é, pica-pau, eu também tive essa mesma reação. Porém, o nosso sofrimento ainda não acabou, porque zerando com o pica-pau, a gente desbloqueia a gameplay com os sobrinhos dele. E é aqui que o jogo sai de um jogo sem sal pra um jogo temperado com bosta.
A primeira gameplay com os sobrinhos, a gente joga com o Toquinho, que é o sobrinho do Pica-Pau que tem a habilidade de usar um dash. O que é algo que você pode imaginar que é muito bom, porque um dash vai deixar a gameplay muito mais rápida, o que é bem gostoso pra um tipo de jogo de plataforma. Mas aí que eu te pergunto, você acha que o jogo ensinou a gente como que dá a porra desse dash? Ah, Ironic, não é só você apertar 2 vezes o botão de pular? Não. Eu passei meia hora tentando entender o dash desse jogo. E basicamente você só consegue dar dash no momento em que o personagem tá dando uma cambalhota no ar. Na hora que você pula e ele dá uma cambalhota, só nesse momento você pode dar o dash. Se você se atrasar um pouquinho, você não dá o dash. Se você apertar antes, você também não dá o dash. Se você não pular alto bastante, você não dá o dash. E você já deve ter percebido que essa fase é basicamente a primeira fase do jogo, só que com as plataformas no lugar um pouquinho diferente e 4 inimigos a mais pra parecer que você está jogando no New Game Plus. E literalmente no final da fase, eles não mudaram nada. É só um buraco que você pula e atravessa e foda-se. E a única mudança que vale a pena comentar é que o Toquinho, ele tem uma fase diferente, que é uma fase de corrida. E que, curiosamente, mesmo ignorando o título do vídeo, parece muito um mineirinho de Hover Surf. Eu não sei se teve alguma coisa a ver aqui, mas só queria soltar isso no ar. E o mais engraçado ainda é que acabou tudo que eu tinha pra falar sobre esse jogo. Simplesmente eu não consigo mais criar conteúdo com isso aqui, cara. Essa fase de hoverboard nada mais é do que uma pista de corrida. Você anda pra frente, chega no final, pronto, objetivo concluído. Você vai pro próximo mundo, joga uma fase repetida com um negócio um pouquinho diferente e você tem mais uma outra corrida. Vai pro terceiro mundo, tem mais uma fase repetida e joga outra corrida. E cara, é isso. Eu genuinamente tô com um gosto amargo na boca, porque eu queria fazer um vídeo maior, eu queria comentar mais coisa, mas esse jogo não tem. Não é nem que ele é ruim, é que ele não é porra nenhuma. Ele é aquele prato de arroz com frango e iogurte, não tem nada nesse porra. E se eu te contar, você não vai botar fé. A parte final da gameplay com o Toquinho é você recuperar o seu videogame. Quem diria? E é isso, mano. Com isso você zera a segunda campanha do jogo. E que honestamente a única coisa que vale a pena eu realmente dar um destaque é que ainda tem a terceira campanha, que é a da Lasquinha, e que tem de longe a pior gameplay desse jogo. A mecânica dela é que ela tem um double jump, que quando você usa, ele destrói a sua velocidade. Você pula reto. É só isso. A mecânica dela é ter um controle bosta. As fases de novo são repetidas. O level design é uma bosta completa, tipo essa plataforma aqui que não apareceu em nenhum momento. E aqui você vem pra ela, pisa e ela instantaneamente abre e te mata. Foda. E as fases especiais dela também são a corrida, igual você acabou de fazer com o Toquinho. Ah, inclusive olha esse momento aqui rapidão, tá vendo? Entendeu alguma coisa? Então, isso aqui é um inimigo que aparece na sua frente e joga um míssil teleguiado. E se você não prevê que ele vai spawnar, você toma hit kill. Agora tenta entender como que eu descobri que passava dessa porra aqui. Eu morri uma quantidade cavalar de vezes pra conseguir entender o que era pra fazer nessa porra, cara. Você não tá entendendo o que é passar 2 horas pra tentar passar de uma parte, só porque você sabe que essa parte é muito ruim. A parte final inteira da minha live foi um AMV tocando sertanejo pra ver se a gente conseguia passar. Chorei de emoção quando... Eu obviamente não posso colocar a parte final do AMV de sertanejo, mas saibam que ele aconteceu. Quem tava ao vivo no dia presenciou o que era um homem jogando pica-pau e enlouquecendo enquanto ouvia sertanejo. E é isso, final do jogo completamente broxa. A fase final é difícil pra caralho. Porra do inimigo que spawna na sua frente e dá um hit que você não consegue ver. É até hoje uma das ideias mais estúpidas de game design que eu já vi em toda a minha vida. E o final do jogo, você recupera o videogame da Lasquinha e desbloqueia um bônus do jogo. E o bônus, que você ficou 4 horas passando da porra da fase da Lasquinha pra desbloquear, é literalmente uma versão 2D do jogo. E só. Eu acho que eu prefiro a morte. Rapaziada, o que vocês acabaram de assistir foi um Ironic completamente bolado com uma ideia de vídeo que deu muito errado. Eu tô voltando aqui depois de editar esse vídeo, porque muitas das minhas ideias pra ele só não funcionaram. Eu originalmente queria fazer esse vídeo muito mais zoando e comparando o Mineirinho com o jogo do Pica-Pau, mas chegou um momento que tava insuportável. Eu chegava e falava, o Mineirinho, o negócio do Pica-Pau. Então eu acabei mudando muita coisa no final. E esse jogo, pra mostrar em vídeo, é um negócio tão chato. Ele não é ruim, pelo menos não a primeira parte, a da Toquinha, Lasquinha. Nossa, essa vagabunda é uma fase horrorosa. Nossa, o final desse jogo é horrível. Puta que pariu. Mas o resto do jogo é um negócio muito nada demais. A primeira partezinha é legal. Se você jogou na sua infância, você pode rejogar hoje em dia que você vai se divertir. Pelo menos a primeira parte. Não joga a parte da Lasquinha. Eu tô falando, é uma merda. Porém, pode tirar a música triste do vídeo, porque eu, na verdade, provei o meu ponto.
e você nem percebeu. Eu todo dia no canal recebo comentário, uma galera falando, perguntando em live, dizendo, pô, você foi lá e fez o canal, as coisas estão dando certo, o canal tá crescendo, qual que é o segredo? O que você fez? Você fala de uns jogos sempre aleatórios e você pega a visualização de que forma? E eu sempre respondo a mesma coisa, que é, primeiramente, eu não faço ideia. Segundamente, eu só vou lá e faço. Olha a desgraça desse vídeo. Olha a desgraça desse jogo. Eu escolhi essa porra pra fazer uma speedrun. E no momento em que eu postei um vídeo fazendo uma speedrun desse jogo, eu falei, não, quer saber? Agora eu vou focar no YouTube, vou sentar e vou fazer vídeo toda semana. E tô aqui. Seu vídeo não tem que ser perfeito, tá tudo bem. Eu passei uma semana trabalhando nesse vídeo, finalizei ele e falei, nossa, mas que lixo. Mas tá tudo bem. Esse vídeo que eu fiz em uma semana, você vai assistir em 30 minutos e talvez você nunca mais veja. Talvez esse momento final você nem esteja ouvindo, está dormindo. Acorda, caralho! Existe muito nervosismo na internet, né? De você estar se expondo pras pessoas, as pessoas vão ver o que você tá fazendo e você tem medo de não oferecer o trabalho perfeito. Mas quem disse que tem que ser perfeito? Tá tudo bem errar. Eu sempre vou bater o martelo aqui da importância do antes feito do que perfeito, porque se eu não tivesse ido lá e feito, eu hoje em dia não estaria com o canal. Aquela intro que eu fiz nesse vídeo não é uma intro perfeita pra esse tipo de vídeo. Eu podia fazer um vídeo fingindo que eu tô com raiva do jogo pra fazer ele valer muito mais visualizações, mas pra quê? Eu acho que é muito mais legal eu só ser sincero com o público, falar que é um jogo mediano, bunda, e aí no momento em que eu for pegar um jogo realmente muito ruim, aí vai ser legal, sabe? Eu não vou tá fingindo reação, vou realmente tá xingando aquele jogo, igual foi com Funko Fusion. Aquele lá, nossa, eu tenho orgulho de ter xingado aquele jogo por 1h10, tá? A real é que no começo do vídeo, a ideia era comparar isso aqui com Mineirinho, e no final do vídeo, eu olho pra esse jogo do Pica-Pau e penso que ele foi o meu Mineirinho. Ele foi a minha pontada, foi o que fez eu começar no YouTube. E quem sabe, você já não teria começado muito tempo atrás se não ficasse com um medinho de, pô, mas eu tenho que fazer um vídeo perfeito, eu não posso comentar de um jogo tão ruim assim, eu preciso falar do que tá no hype pra fazer sucesso. Às vezes só comenta de uma coisa que você gosta, e as pessoas que gostam daquilo que você gosta vão estar junto com você. Esse era o meu recado final de um vídeo que deu completamente errado, definitivamente tá na lista de vídeos que eu menos gosto nesse canal, e até hoje o vídeo de Danganronpa segue intacto como meu favoritinho. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado dessa bobagem desse vídeo aqui, e tenha absorvido alguma coisa pelo menos nesse recadinho final. Ô rapaziada, olha que jogo foda que eu achei do Pica-Pau de Play 1. Eu vou usar ele pra agradecer os membros porque eu achei ele muito foda. Mano, enfim, é isso, cara, eu espero que tenha gostado dessa bobagem. Mano, nossa, eu não gostei desse vídeo, cara, nossa, que vídeo bunda, credo. Mas é isso, semana que vem tamo aí pra fazer mais alguma coisinha, sempre tentar melhorar, e é isso que dá escolher um jogo com a porra do jogo do Pica-Pau, né? Tem que arcar com as minhas consequências. Eu que escolhi esse jogo, vou ter que arcar com um vídeo bunda, a culpa sempre foi minha. Mas é isso, caso alguém tenha gostado dessa bobagem, eu espero que tenha gostado realmente. E antes de ir embora, tenho que agradecer aos membros do canal que ajudam demais a gente. Logo, logo tá saindo aí um projeto que... Eu acho que esse vídeo não vai pegar tanta view, né? Acho que ele é meio bunda, então eu posso falar que assim, o projeto está legal, tá? Tamo aí há uns meses cozinhando e, mano, é uma das coisas mais legais que vai sair nesse canal pra sempre. E finalmente começou a sair tudo do forno, graças aos membros do canal. Então eu não posso sair daqui sem mandar um salve especial aí aos membros irados do canal: HensGamer12, Meg, Diego Sambo, Caleb Foda-se, Maek, Shodo77, Chico Tagu, William Kelly, Lucas Oca, Pocas Hask, Davi Moura, Nicolas Oliveira, Rafael R, Canal do Aeder, BLS, Júlio Costa, Ed Knight 1212, Deber Bundão, PRzinho, Rafe Santos, Squeak, RudYT, Gino Nokuma, Dead Purple, Rutra, Nugget, Dunks, War, Lug KK, que inclusive aguentou a tortura da live com a gente, tamo junto, Lug, Kirinou, Tel Salazar e sei lá, moleque. E um salve ainda mais especial pros membros insanos desse canal, que tem mais dinheiro do que bom senso e apoiam demais esse projeto: Carlin Coffee Break, Shabab SV, Yang, Heitor Cagado e Sala do Tiger. Muito obrigado por tudo. Vocês salvam demais esse projeto, que é o projetinho da minha vida. E rapaziada, semana que vem eu prometo trazer um videozinho um pouquinho mais legal que esse, porque realmente, mano, não consegui comentar muita coisa. Acho que não vai ter jeito, né, mano? Vou ter que falar de mais um jogo japonês aleatório com 200 horas de gameplay. Eu adoro fazer vídeos que não se pagam. Ai, ai, vídeo de Danganronpa, um dia você vai se pagar, cara. Normalmente o recado final do vídeo tem a ver com o próximo jogo, só que eu não pensei qual vai ser, então eu vou pegar dos comentários aí, rapaziada. Eu tô assistindo Invencível, é bom pra caralho, ó. Assista Invencível, mano, bonzão. Demorei um pouquinho pra ver, né? Boa, vídeo de Danganronpa, já falei que o bagulho me tomou um mês de trabalho.